Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Ora viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt, e também com os nossos colegas da Antena Minho, a quem eu saúdo, os ouvintes da Antena Minho também, com um grande abraço. Consigo está o Domingos Silva, o Vítor Esteves e o António Silva também, hoje aqui no programa Domingos aos Sábados, na Rádio União, a nossa voz. O meu convidado hoje não precisa de apresentações. Chama-se António Braga, é o candidato à Câmara Municipal de Braga pelo Partido Socialista. E hoje é meu convidado aqui no programa Domingos aos Sábados. Doutor António Braga, muito obrigado por estar aqui na Rádio União, a nossa voz, para podermos ter a oportunidade de falarmos um bocadinho, mas não só sobre a sua candidatura, mas outras coisas também. Mas muito obrigado por ter cedido estar aqui no programa Domingos aos Sábados, na Rádio União, a nossa voz. Eu, António Braga, já nos conhecemos há muitos anos, por acaso já não estávamos há um tempinho, e é um gosto sempre encontrá-lo. António Braga, muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço, sobretudo, revisitar este meu amigo, o Domingos Silva, nestas instalações magníficas da rádio e da associação. É um percurso longo que já temos feito os dois. É verdade que já não estávamos há um tempo, mas é sempre muito grato, sobretudo, conferir a realização que esta associação tem feito e verificar também que a sua instalação é uma instalação dedicada, que tem atividades perfeitamente enquadradas no seu âmbito e naquilo que se corresponde fazer. Na rádio é também uma experiência muito relevante, porque permite levar uma voz e com essa voz sugerir, propor, também angariar amigos e projetos para este trabalho. Exatamente. António Braga, vamos começar antes de falarmos da candidatura do António Braga à Câmara Municipal. Vamos começar por falar um bocadinho do seu percurso político. Fala-me um bocadinho sobre ele, que eu vou interrompendo. Vamos lá. Muito bem, é um percurso relativamente modesto. Eu tive o privilégio de ter exercido funções, começando pelo fim, no Governo da República. Fui Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades. Tive também o grato privilégio de poder ter trabalhado com o professor Freitas do Amaral. Fui também ainda Presidente da Assembleia Municipal de Braga. Desempenhei também funções como vereador da Cultura na Câmara Municipal de Braga. No tempo do Mesquita Machado, No tempo do engenheiro Mesquita Machado. Para além, depois, no âmbito da Assembleia da República, onde fui deputado durante várias legislaturas, poder ter desempenhado missões, quer na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, quer ter presidido a comissões de inquérito, comissões permanentes, como é o caso, aquela que me mais realizou, posso dizer assim, porque era uma área de onde eu originariamente venho, profissionalmente, a área da educação e da cultura, e portanto é um percurso dedicado à causa pública, sempre com ou em representação do Partido Socialista. Uhum. Um homem de 72 anos meter-se numa candidatura assim, como é que surgiu isto? A candidatura corresponde também à assunção de uma responsabilidade. Braga é a minha cidade, onde eu nunca deixei de estar próximo, desde logo a minha família, sempre com residência em Braga, e que sempre me interessou, nomeadamente perceber os fluxos de desenvolvimento que tem ocorrido em Braga e também por uma leitura que eu acho que neste momento era importante poder para Braga apresentar uma visão integradora de instrumentos atuais para o desenvolvimento, e eu creio que este é um momento oportuno para aplicar, digamos assim. Mas contava com este convite para ser candidato, já que foi feito pela... Se eu tiver aqui a mentir, pode-me retificar. Pela Conselhia e também pela Direção Nacional do Partido Socialista através do Pedro Nuno Santos, certo? Sim, é verdade. Todos os órgãos do partido que tinham responsabilidade para se pronunciar sobre... Se eu tiver a dizer alguma coisa... Não, é perfeito. Me convidaram, eu ponderei
E creio... Pensou muito, António Braga? Não pensei muito, pensei sobretudo na responsabilidade que isso implica. Porque você já estava há um tempinho fora da política, ninguém Sim. via nas leads António Braga por aí, iam vendo numa cerimónia ou outra, mas o António Braga andava um bocadinho redio, entre aspas. Sim, foram 9 anos em que estive afastado da vida partidária. O que é que fazia nessa altura? O que é que fez? Colaborei com vários projetos, pro bono sempre, mas fui colaborando. E o regresso à política, você já não contava com isto? Ninguém pode dizer nunca quando está ou esteve muito ligado à atividade política, como é o meu caso. Eu estive durante muitos anos, a tempo inteiro, na atividade política, dedicado à causa pública, e é natural que quando o convite surgiu eu ponderasse e ponderei positivamente. É um desafio, eu creio que é uma oportunidade também para demonstrar que o Partido Socialista tem uma visão mais competente para o desenvolvimento do Conselho. Em termos de Secretaria de Estado, também quero referenciar aqui o António Braga, também enquanto Secretário de Estado, esteve em iniciativas da Associação, pelo menos numa ou duas, uma que fizemos até em conjunto, lembro-me eu, Exatamente. E vou recordá-lo, que se calhar já não se lembra, fizemos uma iniciativa em Lisboa em conjunto, é verdade, com a Secretaria de Estado da Segurança Social na altura e com a Secretaria de Estado das Comunidades, um encontro sobre a deficiência que nós também colaboramos e também tinha gente da Europa. Certo. E que nós ajudamos, em que António Braga convidou esta instituição para apadrinhar esta iniciativa em Lisboa, não foi aqui em Braga. Exatamente. Foi em Lisboa. Ainda me lembro perfeitamente que era o seu assessor, o Dr. Jorge Faria. Dr. Jorge Faria, através de si também que nos convidou para nós participarmos e o que foi uma honra enorme para nós também. Lembro-me na altura que estava, e não era da Secretária, não era a Secretária de Estado da Segurança Social, era a Secretária de Estado da Reabilitação, a Idália. Exatamente. A Idália que estava... Idália Muniz. Exatamente, que agora não é Muniz, é Serrão. Agora é Serrão. Muito atualizado. Idália Serrão, que foi também uma boa amiga aqui desta casa, sendo ela que inaugurou esta casa também. António Braga, depois, enquanto Secretário de Estado das Comunidades, também participou num aniversário que nós realizamos em Bizela já há muitos anos e que ele teve a oportunidade também de estar a presidir a esse aniversário, que a nós também nos deu uma honra. António Braga, como se costuma dizer, está muito complicada no trânsito. Quais são as suas soluções se ganhar a Câmara Municipal de Braga? Sim, nós temos vindo a denunciar que aquilo que está previsto, que é uma leitura, a meu ver, restrita do problema do trânsito em Braga, não assume o principal fator de libertação de trânsito para Braga, que seria a construção da circular, que aliás ficou em canal reservado ainda do tempo do engenheiro Mesquita Machado e que, por razões de opção política, evidentemente, de quem governa agora o município, não foi levada avante. É claro que nós sabemos que há responsabilidades partilhadas entre o poder local e o poder nacional e o governo, digamos assim, para que ela pudesse ter sido construída, porque, a meu ver, o que resolve o problema de base é fazer essa circular, que, mais ou menos simplificando, vai, para quem conhece, claro, vai dali do nó do Eclerc, onde está aquele supermercado, sem querer fazer propaganda. Mas pode fazer também, eu mando-lhe a fatura. Até ao último nó da variante do Fojo, que dá justamente para a Póvoa. Se ganhar a Câmara de Braga, é isso que quer fazer, é isso? Se ganharmos a Câmara, como eu espero, vamos construir essa circular, pese embora ela seja da responsabilidade da Administração Central. Mas eu creio que os contribuintes de Braga têm os mesmos direitos e deveres, claro, que os contribuintes do Porto e de Lisboa, só para citar dois, e, portanto, o investimento é um investimento muito importante para que possa aliviar a carga de trânsito da cidade. Porque ao desnivelar ali em Enfias a via não é uma solução, pelo contrário, na minha leitura e na leitura de pessoas que conhecem, digamos, tecnicamente soluções diferenciadas, vai ainda contribuir para levar mais rapidamente
as filas de trânsito para o interior da cidade. Em termos de trânsito, o que é que pretende alterar? Que eu depois também queria ir à habitação, à ação social, essas coisas. Há alguma coisa mais de trânsito que eu gostasse de salientar aqui? O trânsito integra aquilo que nós designamos por mobilidade, não é? O fator mobilidade é muito importante hoje para Braga. E isso tem que ser criadas condições, designadamente nos transportes públicos, que sejam aliciantes, que sejam previsíveis nos seus horários, nas suas deslocações, para que as pessoas possam poder optar pelo transporte público. E, portanto, a primeira grande reforma que tem que ser feita é reconstruir uma rede de transportes urbanos competente, capaz de responder... Não há, na sua perspectiva? Na minha perspectiva, há, obviamente, trajetos do transporte urbano, mas não há uma rede integrada que responda eficazmente às necessidades de deslocação das populações. Vou provocá-lo no bom sentido. Provocá-lo, claro, no bom sentido da palavra. Não haverá hipótese dos transportes urbanos virem à Póvoa de Lanhoso? Eu creio que isso não é uma hipótese, deve ser um objetivo. Os transportes urbanos têm que criar condições para, em parcerias, vamos encontrar a modalidade de cooperação, podermos colaborar com os concelhos já limítrofes. Já vem até Pedralba, não é? Exatamente, e colaborar com os concelhos limítrofes, em participação diversificada, vamos ver como isso se pode consolidar, de modo a que essa rede integrada de transportes venha também a evoluir naquilo que nós desenhamos como um objetivo importantíssimo para toda a região, que é a futura área metropolitana do Minho. E nessa perspectiva, começar a criar redes, ligações entre estes concelhos que gravitam em torno da cidade de Braga, que é a capital do distrito, nunca nos podemos esquecer disso, tem obrigação de propor e proporcionar nas infraestruturas que já possui, para que os outros municípios possam também integrar-se e participar nessa, digamos assim, nessa parceria, uma parceria que tem por objetivo servir os públicos, servir, obviamente, os munícipes de Braga, mas também oferecer àqueles que muitas vezes vão trabalhar a Braga, mas que vivem, no caso, na Póvoa de Lanhoso, ou até em Vila Verde, ou em Amares, e proporcionar que essas pessoas possam chegar rapidamente a Braga e com condições favoráveis, mesmo assim, do ponto de vista dos seus encargos familiares. Uhum. E na habitação? Braga tem a Braga Habita, acho que é assim que se chama, não é? É assim que se chama. Braga Habite. Na habitação, o que é que vocês pretendem fazer? Bom, a habitação... Ainda há muita gente sem casas sociais em Braga. E não é apenas a questão das casas sociais, tem a ver com a oferta de habitação no seu conjunto. O nosso compromisso é criarmos um programa para que se construam 500 fogos no primeiro mandato, 500 fogos de habitação para colocar no arrendamento público a preço acessível. E é nessa perspectiva que nos vamos empenhar numa primeira fase. Está a fazer um bocadinho neste momento. Neste momento nós queremos incrementar essa construção, porque uma coisa é construir bairros sociais ou casas sociais no sentido mais literal, outra coisa é criarmos uma oferta pública de habitação para renda a custos acessíveis, para responder às necessidades fundamentalmente dos jovens casais, que neste momento não encontram resposta nas atuais condições e que por isso procuram e têm que procurar necessariamente fora da própria zona onde nasceram, quer de freguesia, quer da cidade, para encontrar habitações a preços compatíveis com os rendimentos familiares. Nós pretendemos que o esforço familiar, a taxa de esforço familiar nestas habitações para renda acessível não ultrapasse os 25%, digamos, do rendimento familiar. Porque isso é uma recomendação que nós seguimos, dado que com essa postura nós seremos capazes de poder fixar melhor as nossas jovens famílias. Porque as jovens famílias são aquelas que têm mais dificuldade, dado que estão em início de carreira e não é propriamente em início de carreira que as condições financeiras desses casais ou dessas famílias, independentemente da modalidade de família, podem, com um esforço mais ou menos aceitável, enquadrar as rendas da habitação atualmente. Como sabe, hoje em dia, por ausência de planeamento, a falta de habitação em Braga é uma lacuna que não existia há 11 anos atrás.
e nessa perspectiva as rendas subiram muitíssimo. Está um caos, não é? Nós hoje pagamos rendas em Braga equivalentes a Lisboa e Porto, quando, há 11 anos atrás, Braga era o concelho onde as rendas eram mais acessíveis, isto é, mais baratas, quer no arrendamento, quer também na venda ou na compra de habitação. E é essa situação em concreto também que nos mobiliza para este programa de construção de habitação modular a preços acessíveis para colocar no mercado do arrendamento público. Uhum. Em termos de área social, o que é que pretende fazer também em Braga, na sua cidade? Simplificando e em traços gerais, nós achamos que é preciso incrementar programas de reforço em várias vertentes, porque a área social é a área que traça todos... Não só em Braga, que, por exemplo, nós damos resposta à gente de Braga também. Exatamente, traça todos os modos em que a vida se realiza, desde logo a saúde, mas também a solidão, mas também a situação de dificuldades financeiras que podem ser transitórias ou não, e, portanto, um modelo de programa que possa enquadrar e responder a estas necessidades. Queremos criar um conselho de concertação social que nos permita também perceber e acolher com as instituições que já estão no terreno, movimento associativo e outras, para, em parcerias, se for o caso, ou em colaboração direta, podermos criar respostas mais atentas, mais oportunas a essas situações em concreto. Sabe que a ação social é um problema, porque há algumas faltas de respostas ainda, e a Câmara tem sempre um papel ativo nisto. A Câmara pode ser motor, pode ser parceiro, pode ter iniciativa, e em função das diferentes circunstâncias e as modalidades que neste momento no terreno se verificam, há trabalho que tem a ver com a segurança social, que digamos é do regime nacional. Claro. Mas também tem componentes que têm a ver com a área local. Por exemplo, a questão da educação das creches e dos berçários, que é um fator muito importante também para o bem-estar das famílias, e quem governa tem que pensar em criar condições para as famílias poderem ser felizes no seu cotidiano e também no seu trabalho, e nessa medida estimular quer as empresas a que possam criar nos seus campos condições para poder aí existir uma estrutura de resposta para as creches e também berçários, mas também criando uma rede pública de creches e berçários que dê garantia de que todos têm acesso, porque ninguém pode ter apenas o privilégio ou assistir a quem tem o privilégio de poder frequentar esses estabelecimentos, que são desde o início uma condição de desigualdade se não forem acessíveis a todos nas mesmas circunstâncias ou em igualdade de circunstâncias. E é por isso também que nós queremos implementar um projeto de rede pública de creches e berçários que respondam a essas necessidades. Claro que não há números apurados com rigor, mas sabemos que há uma lista de espera enorme pelos contactos que temos mantido com essas instituições, desde logo com as Misericórdias e com as IPSS. Eu sei que você anda aí a fazer uma ronda. Sim, porque um programa... Não estou mal informado, pois não? Não, o Domingos está sempre bem informado, aliás. Mas, não, sim, quero sublinhar... Sei que tem visitado instituições, sei que fez uma visita ao Hospital de Braga, está a ver que eu estou a acompanhá-lo. Certo, obrigado, mas é verdade. E com a visita a essas instituições queremos perceber até que ponto... E hoje veio à nossa, não é? Com muito gosto. Queremos perceber até que ponto e como o município pode proporcionar uma mais-valia nas suas infraestruturas e nos seus recursos para complementar respostas nos diferentes planos da saúde, como eu disse, no setor educativo, nos vários planos, e agora os municípios têm competências muito alargadas mais fortes, e mais exatamente. Tem mais poder, o António Braga? Eu não chamaria poder, mais responsabilidade. Também, e uma responsabilidade que implica uma proximidade na criação de respostas. Eu creio que a mais-valia dessas competências terem sido transferidas é que os municípios estão muito mais próximos e podem encontrar respostas que são diferenciadas até de escola para escola, muito mais de região para região. E nessa perspectiva nós temos
estamos a construir o nosso programa eleitoral. Eu estou a referir em linhas gerais e simplificando abordagens, claro, mas depois detalharemos isso no nosso programa eleitoral, que estou a construí-lo, ouvindo essas instituições, recolhendo contributos, quer individuais, quer institucionais, para podermos organizar uma resposta que, por um lado, ela possa beber na abordagem e na leitura que o Partido Socialista fazemos da realidade e da comunidade local, mas também responder aos problemas emergentes. Porque uma coisa é ter planos para responder no imediato a urgências ou emergências. A emergência social. Não é? Exatamente. Outra coisa é criarmos um plano a médio prazo, eu diria numa agenda para a década, como estamos a construir, mas também é importante não perceber que o presente é agora. E nessa medida há situações emergentes que é preciso dar resposta. Por exemplo, a questão das creches dos berçários é muito urgente, porque sabemos que há muitas famílias que estão sem esse apoio, sem essa retaguarda, sem essa rede, e nós temos a obrigação de responder também nesse domínio. E sobre a inclusão? A inclusão é outro fator decisivo para uma sociedade harmoniosa e para uma comunidade ativa e que possa rever-se no dia-a-dia da vida dos seus concidadãos. E nessa medida, embora já haja regulamentos, sobretudo na área da construção, que implicam condições para favorecer a diferença, nomeadamente a deficiência a diferentes níveis, nós queremos aprofundar esse trabalho e ouvindo as associações dessa área, porque então vai-nos ouvir. Como é o caso, exatamente, como é o caso da associação superiormente dirigida pelo Domingos Silva, cujo trabalho, aliás, fala por si. Não estou a fazer elogio apenas por elogio, é o resultante do trabalho. Ainda hoje pude aqui apreciar na vossa sede as capacidades e os instrumentos aqui instalados para dar resposta nesta área da deficiência visual, mas como sabemos há outras deficiências e que é importante, quer no domínio educativo propriamente dito, quer no domínio social mais alargado, e é nessa medida que a atenção será dedicada também nesse domínio. A segurança, que é uma coisa muito importante em Braga, preocupa António Braga? A segurança deve inquietar-nos a todos, no sentido em que... Ainda por cima, estes meses últimos não foram muito fáceis. Mas a segurança deve ser, sobretudo, prevenção. Eu não estou preocupado neste momento com a segurança propriamente dita no Concelho de Braga. Ela tem, tirando um caso ou outro que é preciso atalhar e prevenir, é preciso criar mecanismos de prevenção para o futuro, no imediato, obviamente, e para o futuro. A Polícia Municipal foi criada por vocês ou não? Sim, foi criada ainda no tempo do engenheiro Mesquita Machado. Então afinal ainda não estou muito mal. Não. Mas sim, continua, desculpa. É importante redefinir o papel da Polícia Municipal. Por exemplo, nós devemos reforçar a vigilância sobre todas as nossas escolas, e eu creio que a Polícia Municipal pode dar aí um bom contributo. Podemos e devemos criar condições para uma tranquilidade no comércio da cidade de Braga, e a cidade é uma cidade de serviços, tem que ter também essa componente de acompanhamento, e eu creio que a Polícia Municipal poderá ser um instrumento de mais-valia para ser redefinida até a sua própria missão nesse contexto. É claro que haverá aspectos particulares para percebermos no detalhe como é que eles se poderão realizar. Estamos também ainda numa fase de melhor conhecimento dessa realidade, mas é seguramente um tema que nos preocupará em termos de medidas. E é importante que também a segurança seja ainda mais vertente também para a área da segurança, porque é muito importante, acima de tudo, que as pessoas andem seguras em Braga. Na área cultural? Sim. Nós temos... Área cultural, porque Braga é neste momento Braga é a capital da cultura, não é? Ou como é que se chama? É 25. 25, exatamente. O que é que António Braga pretende fazer? Temos um programa extenso, que provavelmente não caberia aqui detalhar, mas sublinhar só 2 ou 3 aspectos particulares. Por um lado, queremos reativar alguns conceitos que têm sido menos trabalhados e, por outro lado, implementar estratégias que possam beneficiar os criadores de cultura. Desde logo, criar um centro de recursos no município,
que possa proporcionar-se para disponibilizar competências e conhecimentos, quer recursos humanos, quer recursos materiais, para o apoio aos criadores e também o apoio aos movimentos os mais diversos na área do associativismo, que, como se sabe, resultam também da sua atividade momentos culturais relevantes, e associar, sobretudo, momentos de experiência, articulando cultura e educação no setor escolar de competência direta do próprio município atual, para elaborar parcerias que permitam uma fruição dos bens culturais, desde logo o património construído e outros, junto dos nossos alunos, das nossas crianças, que certamente levará ao incremento do sentido de pertença, que é isso que nós também pretendemos fazer, ao conhecer com mais detalhe a realidade, a história, o património do próprio município, que é riquíssimo, como nós sabemos, e também fazer com que nesses enquadramentos de parceria com o município se possa proporcionar aos nossos alunos programas de reconhecimento e identificação da própria história da cidade e do concelho. Em termos de Noite Branca, aquelas noites fantásticas de Braga, vão continuar se for eleito Presidente da Câmara de Braga? Ou vai alterar? Eu creio que deve ser alterado. Acho que 3 noites é excessivo, e nessa medida ouviremos os parceiros, mas creio que é bom regressar ao modelo original. Uhum. E o São João, na sua perspectiva, vai manter, vai alterar também algo? Sim, o São João é uma celebração popular enraizada no concelho e na cidade. Evidentemente que é uma tradição que corresponde, aliás, também ao dia da própria cidade, não é? Claro. E isso é uma área consolidada. Em termos de desporto, o Sporting de Braga é o clube mais representativo da cidade, é aquele clube que mais longe leva também o nome de Braga. Em termos, se for eleito presidente, o que é que pretende fazer nessa área? Não só no Braga, mas na área desportiva. Sim, nós, nomeadamente nos clubes do concelho, que são muitos, claro, que não têm a potencialidade do Sporting Clube Braga, que é uma instituição relevantíssima no concelho, que leva o nome da cidade, como o Domingos bem referiu, pelo mundo inteiro, e leva com dignidade, e isso é extraordinariamente importante. Já falou com o António Salvador? No contexto de candidato? Sim, teremos ocasião certamente de poder falar, neste momento ainda não. Ok. Mas na sua perspectiva, estava-me a dizer dos clubes... Sim, nós temos também uma abordagem diferenciada. Nós queremos criar esse centro de recursos que terá uma atividade itinerante, isto é, teremos os técnicos disponíveis em várias áreas, por exemplo, a responsabilidade de organizar candidaturas a programas para essas associações e clubes é muito relevante. Muitas vezes perde-se a oportunidade de uma candidatura a um programa porque a maior parte, se não a totalidade dos dirigentes desses clubes são amadores e voluntários. Exatamente. Não têm competências, nem têm que ter para organizar processos administrativos muitas vezes confusos e até complexos, e o município proporcionará esse centro de recursos que funcionará ao contrário, isto é, esses recursos percorrerão as associações na expectativa de se proporcionarem como auxílio, quer na elaboração dos seus planos de atividades, quer na resolução de questões que possam surgir em âmbitos diferenciados e, portanto, proporcionar uma ferramenta ou ferramentas que otimizem a atividade dessas associações e desses clubes. Para além de, nos contratos que eu chamo de contratos programa de apoio, destinaremos uma percentagem com algum significado financeiro para poder apoiar a atividade desses clubes, com contrapartidas, nomeadamente na área da formação de jovens. Uhum. A saúde, na sua perspectiva, em Braga, está bem ou há alguma coisa a fazer também? É importante que o município possa ter condições de, complementarmente à unidade local de saúde, criar condições de retaguarda, de apoio, sobretudo à população mais sénior,
que se justifique numa parceria que nós procuraremos estabelecer com a própria Unidade Local de Saúde. Em termos de bombeiros, estamos bem servidos? Podemos fazer mais alguma coisa na sua perspectiva? Sim, eu creio que os bombeiros é preciso enquadrar mais a relação da corporação voluntária com o município. Os sapadores são têm uma atividade profissional propriamente dita, não é? Literalmente, e estão estabilizados. No caso dos sapadores, é preciso fazer a identificação, mas isso é, digamos, o decurso de uma relação normal, a identificação de equipamentos que tenham significado. Na área do turismo? O turismo é uma atividade muito importante, cada vez mais relevante em Braga. Nós queremos... Estão-se a construir alguns hotéis, não é? Sim, são respostas de infraestrutura de apoio. Mas relativamente à atividade turística propriamente dito, eu creio que Braga ainda não explorou a rota do turismo religioso. E o turismo religioso é relevantíssimo porque no contexto atual e dada a natureza daqueles que procuram Braga para visitar, tem muito significado. E aí, obviamente, uma parceria com a Arquidiocese será relevante para podermos meter na rota turística também o chamado turismo religioso. O que é que falta a Braga para um candidato? Bom, o que falta no sentido de projeção de Braga para o futuro, eu creio que falta uma... Diga-me. Falta uma mundivisão que coloque Braga no seu lugar de capital do distrito, de capital de uma região. Eu costumo dizer que quando fazemos a Braga Romana, celebrando a relação que Braga também tinha na época, que era a capital da Galécia, não é verdade? Eu creio que hoje é preciso também reforçar esse papel de líder de uma região forte, que dá um contributo muito relevante para o produto interno bruto, e nessa medida, essa macrovisão, creio que tem estado arredada na relação e na ligação com a constituição da tal área metropolitana, que felizmente hoje já se vê que houve já uns passos para o polígono, isto é, passando do quadrilátero urbano para o polígono incluindo Viana do Castelo, já criando uma área que, a meu ver, é o primeiro passo para a área metropolitana. E as empresas de Braga, as empresas municipais, vai alterar alguma coisa? O que é que está a pensar fazer? As empresas municipais que neste momento estão identificadas como o trabalho relativamente consolidado, que é o caso da Braga Habite, o caso dos transportes urbanos, o caso da AGER, são empresas... Você sabe tudo. São empresas que, enfim, acho que temos que fazer a leitura da realidade e para isso é preciso conhecer muito profundamente Mas já lá esteve nessas coisas, estou na Câmara e já sabe mais. Sim, estive lá como vereador da Cultura, mas as empresas municipais dão um contributo relevante, sobretudo na capacidade de resposta e organização nas áreas em que têm competências delegadas pelo município, não é? E nessa medida eu creio que não há necessidade de criar nenhuma empresa para além daquelas que estão criadas, eventualmente remodelar na área da cultura o trabalho que está a ser realizado, a meu ver é um trabalho ainda muito incipiente, e olhar para o modelo de governação da AGER, de modo a criar também melhores condições para socialmente dar respostas mais fortes. Como é que sobrevivem essas empresas? Vão sobrevivendo, não é? Sim, essas empresas, como sabe, o município não é propriamente uma atividade que dê lucro. O município, nem pode também. Exatamente, o município é para prestar serviços à população e os mais qualificados que puder prestar, e nessa medida também não procura o lucro, porque não é esse o objeto, não deve ser esse o objeto de nenhum município, nem tem condições para tal. E nessa medida a reorganização, sobretudo a reorganização administrativa da Câmara, é fundamental para que se possa dar melhores respostas mais rápidas aos munícipes. Por exemplo, inverter o ónus da prova relativamente a tudo o que tem a ver com licenciamentos do município. Nós temos uma cultura que parte de um princípio, a meu ver, errado, que tem que ser o cidadão ou o chamado requerente diante do município que tem que fazer prova de tudo. E nós queremos
passar com que isso aconteça de uma forma diferenciada, em que desde que o cidadão tenha todos os critérios preenchidos para determinado tipo de licença, possa iniciar esse objeto da licença ou do requerimento e posteriormente com um licenciamento provisório e posteriormente o município verifica e se estiver tudo de acordo com os critérios e com a lei, obviamente essa licença passa a definitiva. Caso contrário, obviamente o município ou o requerente será taxado devidamente com esse incumprimento. António Braga, nós temos alguns minutos, mas eu vou-lhe deixar alguns minutos para si para dizer aquilo que acha sobre a Câmara Municipal, sobre alguma coisa que queira dizer, para eu depois ainda ir a algumas questões mais partidárias. Bom, eu tenho uma visão sobre o município que podemos dividir em dois planos. Obviamente, o trabalho do município dirigido diretamente para o território e para a comunidade municipal, certamente, e depois um outro enquadramento que tem a ver com o papel do município na região, que também não podemos deixar de valorizar e de enquadrar, em parceria, obviamente, com os restantes municípios da nossa região, para além do chamado quadrilátero, indo à área metropolitana. Nós somos cerca de 1.300.000 habitantes, considerando o Grande Minho, e nessa medida isso dá uma capacidade e uma escala para discutir com parceiros, quer europeus, quer nacionais, projetos de desenvolvimento que respondam às necessidades da própria região. Por outro lado, internamente, o município tem também que agilizar determinado tipo de procedimentos internos ao próprio município e criar respostas mais eficazes e relevantes, sobretudo na infraestruturação que não tem estado visível, não é visível que tenha sido realizado. E, portanto, neste contexto duplo de intervenção, quer local propriamente dita, quer local regional, eu creio que nós temos condições para implementar processos e projetos que deem um novo enfoque, uma nova vida ao próprio município. Desde logo, no domínio da mobilidade, na construção das acessibilidades, como já referi, da circular, que é relevantíssima para o contexto local, mas também criar novas infraestruturas de resposta ao tecido empresarial. Nós vamos ter o TGV, uma estação de TGV que passará no concelho entre as freguesias de Gondisalves, mais ou menos, Semelho e Gondisalves, e temos que potenciar essa paragem, essa estação de TGV para o concelho e para a região. E nessa medida queremos instalar aí uma plataforma que permita fácil acesso quer ao centro da cidade, quer à autoestrada para fazer a ligação à região e também instalar uma grande área industrial competente à luz das necessidades dos tempos modernos de hoje para permitir que muitas empresas que neste momento não têm capacidade de crescimento das suas próprias instalações, fruto dos parques industriais atuais, que eu chamaria de primeira geração, estarem completamente assoberbados com a ocupação e, nessa medida, criar esse tipo de resposta para dar mais competitividade às nossas empresas. Por outro lado, potenciar ainda também, no contexto da mobilidade, o transporte na própria cidade interno, com chegar ao momento em que possamos definir, e a meu ver deve ser o veículo ligeiro de trilhos, chamado VLT, que possa circular no contexto do próprio tecido urbano e nessa medida criar resposta para as pessoas, de modo a que seja confiável utilizar o transporte público, como eu disse há pouco, reconstruir uma rede de transportes urbanos atuais por via dos autocarros que os transportes urbanos possuem, mas, sobretudo, fazer com que um projeto, numa agenda para a década, de construção do veículo ligeiro sobre trilhos,
para dar uma resposta mais competente no contexto do município. Ok, estamos mesmo no final. Deixe-me provocá-lo no bom sentido. Já escolheu o seu presidente da Assembleia Municipal candidato? Neste momento ainda não. Diga-me só, como é que acompanhou estas eleições legislativas? O PS foi um desastre autêntico desta vez. Bom, é verdade que as eleições deram um resultado conhecido. O PS teve um resultado, de facto, muito aquém das suas expectativas. Eu creio que é momento de, mais do que reflexão, reorganizar o próprio partido, evidentemente perceber que o contexto partidário hoje mudou muito, e criar as condições para que as respostas políticas à necessidade das pessoas possam ser mais pragmáticas, mais visíveis, mais competentes, e que, nessa perspectiva, o Partido Socialista possa reconstruir o seu programa eleitoral, o seu programa de políticas, de modo a reconquistar o seu eleitorado. É verdade que é um momento difícil, porque a margem eleitoral do PS desceu aquém de qualquer expectativa, e nessa medida a reconstrução passará obviamente por uma reorganização interna que leve a que a criação de novas políticas possa também ela ter mais ligação, mais adesão com a população e, por isso, com atores não apenas partidários, mas atores da própria comunidade. Como é que acompanha esta decisão agora de José Luís Carneiro avançar logo de imediato para secretário-geral do PS? Era importante porque um partido como o Partido Socialista não podia estar sem liderança, sobretudo... Acha que ele fez bem, José Luís Carneiro, avançar logo, dizer que era candidato? Sim, porque o Dr. José Luís Carneiro tinha responsabilidades acrescidas, uma vez que disputou a liderança com o Dr. Pedro Nuno Santos há cerca de um ano, e conseguiu um resultado eleitoral significativo, interno no partido, e nessa medida tinha que se proporcionar como uma opção ou como uma possibilidade de escolha ao conjunto do próprio partido. E eu creio que, por esse lado, ele cumpriu apenas a sua obrigação em oferecer-se como uma possibilidade de liderança do partido e, ao que tudo indica, será candidato único até. Como questão final, as presidenciais estão aí. António José Seguro, na sua perspectiva, é um bom candidato à presidência da República? António José Seguro é um candidato à presidência da República. Teremos que ver se haverá mais candidatos da área do Partido Socialista. Creio que não haverá. Ouve-se falar em Sampaio da Nova outra vez? Sim, ouve-se falar em Sampaio da Nova, ouve-se falar em António Vitorino, ouve-se falar em vários nomes. António Vitorino diz que não quer dividir, não é? Portanto, deve estar fora de cena já. Sim, provavelmente. Mas digo eu. Creio que a candidatura à presidência da República, como sabemos, vou dizer uma coisa que todos conhecemos, não é tradição e não está no contexto da própria Constituição da República que resulte de uma escolha partidária prévia. É uma decisão de cidadãos, sim, claro. Cidadãos comprometidos ou descomprometidos com Mas partidos. vai dividir o PS, não vai, António? Creio que não, porque não. No final do dia creio que haverá uma candidatura única e provavelmente será o António José Seguro o único candidato. Mas é o meu prognóstico, não tenho nenhuma informação privilegiada que possa consolidar apenas esta impressão. Porque, repare, temos no quadro atual, não é? 3 candidatos conhecidos. Luís Marques Mendes, Henrique Melo. Exatamente, o Almirante. E o António José Seguro. O Almirante Gouveia Melo. Dizem que agora não lhe vão chamar Almirante, vão-lhe chamar Henrique Melo. Rigorosamente já não é militar, pode ser assim, mas eu ouvia isso em qualquer lado, não sei, em qualquer órgão de comunicação social, que por acaso achei graça a isso. Agora não vai ser Almirante, mas sim Henrique Melo, por acaso achei graça. Sim. Por isso é que estou também, e temos o Luís Marques Mendes, pronto, que é aqui uma figura conhecida também do nosso... Sim, da nossa região. Sim, é verdade. Eu creio que entre os 3... este quadro não alargará muito em termos daqueles que possam ter possibilidades de uma segunda volta, porque o PCP apresentará tradicionalmente o seu candidato. Claro, sim. Os outros partidos à esquerda
Também o Bloco de Esquerda, uma vez ou outra, apresentou um candidato, mas creio que desta vez não haverá. Mas é uma previsão. É uma previsão neste momento sem grande adesão à realidade, porque... António Braga, estamos no fim desta conversa e a minha última questão. Se for eleito, volta aqui à Rádio União, à Nossa Voz, para dar uma conversa connosco. Tenho o maior prazer em falarmos aqui descomprometidamente. Toda esta conversa foi nesse contexto e por isso terei muito prazer em voltar cá, quer nesse período, quer antes, se for o caso, porque eu creio que conversar através da rádio com as pessoas é também um fator de informação, para que as pessoas possam estar mais preparadas para tomar as suas decisões, no caso, eleitorais. António Braga, muito obrigado por ter vindo ao programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a Nossa Voz e na Antena Minho. Obrigado eu por esta oportunidade de mais uma vez conviver com a rádio e com a associação. António Braga foi o meu convidado hoje aqui no programa Domingos aos Sábados na radiounião.pt e também com os ouvintes da Antena Minho. Despedem-se o Domingos Silva, o Vítor Esteves e o António Silva. Um grande abraço, voltamos de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Bom fim de semana. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.